Existe um tipo de situação que se repete na vida de muitas pessoas. Você fala, mas não é levado a sério. Você se posiciona, mas é interrompido. Você tenta impor limites, mas parece que ninguém enxerga peso nas suas palavras. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, isso não acontece por falta de capacidade, mas por um padrão de comportamento que passa despercebido no dia a dia. Em ambientes sociais, no trabalho ou até dentro de relacionamentos, o respeito não é algo que se exige em voz alta, ele é percebido através da postura, da coerência e da forma como você reage sob pressão. E é justamente aqui que muitos falham sem perceber. Ao longo deste vídeo, você vai entender como certos comportamentos silenciosos constroem presença e autoridade, enquanto outros enfraquecem completamente a forma como as pessoas te enxergam. Existem padrões psicológicos simples, porém extremamente consistentes, que influenciam diretamente como o respeito é formado na mente dos outros. E quando você ignora isso, acaba entrando em ciclos de frustração. Precisa repetir o que diz, se sente desvalorizado e, aos poucos, começa a duvidar da própria postura. O mais importante é perceber que não se trata de força ou agressividade, mas de inteligência comportamental aplicada na prática. Aqui você vai ver, de forma clara e direta, como ajustar pequenos pontos da sua comunicação, da sua postura e das suas respostas em situações sociais, para que sua presença comece a ser percebida de maneira mais firme, sem precisar elevar o tom de voz ou entrar em confronto. E talvez o mais importante, você vai entender por que algumas pessoas conseguem respeito quase instantaneamente, enquanto outras precisam lutar constantemente por ele. O que vem a seguir pode mudar a forma como você se posiciona em qualquer ambiente. Se esse tema faz sentido para você e já te colocou em alguma situação em que não foi levado a sério, então fica até o final, porque o ponto mais importante desse vídeo não é só entender o problema, é descobrir o ajuste exato que muda como as pessoas reagem a você a partir de hoje. Se inscreve no canal agora, deixa o like e comenta aqui embaixo. Eu preciso mudar isso, porque isso ajuda você a fixar esse conteúdo e ainda me mostra que você quer ir até o fim dessa mudança de postura. Tem um tipo de situação que quase todo mundo já viveu, mesmo que em cenários diferentes. Você fala algo simples, algo direto, mas a sensação é estranha, parece que sua fala não assenta no ambiente. As pessoas ou interrompem, ou mudam de assunto como se o que você disse fosse leve demais para ser considerado. E o mais curioso é que isso não acontece só com o que você fala, mas com a forma como você chega na conversa. E aqui tem um ponto que pouca gente percebe. O cérebro humano não avalia só palavras, ele lê comportamento antes mesmo da frase terminar. Pequenos sinais como hesitação, excesso de explicação ou até aquele impulso de justificar tudo já criam uma impressão silenciosa. Não é sobre estar certo ou errado, é sobre como sua presença é interpretada sem você perceber. Imagina uma reunião ou até uma conversa comum entre amigos, alguém fala com calma, sem pressa, sem tentar preencher cada segundo de silêncio. Essa pessoa não precisa elevar o tom, nem repetir o que disse. E mesmo assim, existe uma espécie de peso natural no que ela fala. Agora, do outro lado, tem quem tenta preencher qualquer pausa, como se o silêncio fosse um erro. E isso muda completamente a forma como os outros reagem. O mais interessante é que isso não tem a ver com personalidade forte ou tímida, tem a ver com um padrão interno de segurança. Porque quando você não está confortável com o próprio silêncio, você tenta compensar isso com palavras. E sem perceber, essa compensação vira um sinal claro de insegurança social. E aqui começa a parte mais sutil, porque quando alguém percebe esse padrão em você, mesmo sem consciência disso, começa a testar até onde pode ir na interação. Não é algo planejado, não é maldade, é leitura de comportamento puro. E é exatamente nesse ponto que a dinâmica começa a se inclinar de um lado só. Só que existe um detalhe que quase ninguém nota. Não é preciso mudar o que você diz, mas sim o espaço que você deixa entre o que você sente e o que você responde. E quando isso começa a mudar, algo no ambiente muda junto, como se as pessoas começassem a te observar de um jeito diferente, sem entender exatamente por quê. E é justamente aí que tudo começa a ficar mais evidente, porque existe uma linha muito fina entre ser apenas ouvido e ser realmente considerado. Tem uma coisa que acontece de forma quase invisível nas relações humanas, e pouca gente percebe que é exatamente isso que muda completamente como os outros te tratam. Não é o que você fala, é o que você permite depois que fala. Pensa na última vez que alguém te interrompeu, discordou de você ou simplesmente ignorou algo que você disse. O mais comum é a pessoa tentar se explicar, aumentar o volume da conversa, tentar corrigir a percepção do outro.
Só que, na prática, isso quase nunca resolve e, na verdade, pode até piorar. Porque quando você entra nesse impulso de se justificar demais, você passa uma mensagem silenciosa. O que eu falei não foi suficiente sozinho. E isso abre um espaço perigoso. Existe um padrão psicológico bem consistente aqui. Quando alguém percebe que pode te desestabilizar com facilidade, ela testa isso sem perceber. Não porque quer te prejudicar diretamente, mas porque o cérebro humano sempre busca entender limites. E se esses limites não aparecem, eles são empurrados um pouco mais a cada interação. É por isso que algumas pessoas entram numa conversa e são respeitadas naturalmente, enquanto outras precisam repetir, reforçar, insistir. Não é força de voz, é consistência emocional. E aqui entra um ponto que muda tudo. Tem gente que, mesmo sendo interrompida, não corre atrás da própria fala. Não tenta reconquistar espaço na marrã. Ela simplesmente mantém a linha do que estava dizendo ou escolhe o silêncio no momento certo. E isso cria um efeito quase imediato. A dinâmica da conversa se reorganiza. Porque, sem perceber, o outro começa a ajustar o próprio comportamento. É como se existisse um campo de leitura social acontecendo o tempo todo. Quando você não reage de forma previsível, você quebra esse campo. E quando isso acontece, o respeito começa a surgir não pelo que você força, mas pelo que você não precisa mais provar. E o mais curioso disso tudo é que, na maioria das vezes, quem mais sofre com isso não é quem fala pouco, mas quem sente que precisa se defender o tempo inteiro para ser levado a sério. Só que esse padrão tem uma raiz ainda mais profunda, porque ele não nasce só na conversa. Ele começa muito antes, na forma como a pessoa aprendeu a reagir quando não era ouvida. Existe um ponto que quase ninguém presta atenção, mas é exatamente ele que define quando alguém começa a ser respeitado de verdade ou continua sendo só mais uma voz no ambiente. É o momento em que você para de ser previsível. E isso não tem nada a ver com ser frio, distante ou mudar quem você é. Tem a ver com algo mais simples e ao mesmo tempo mais difícil de sustentar. Não reagir sempre do mesmo jeito quando o mundo te pressiona. Pensa numa situação comum, alguém te interrompe, te contradiz ou te ignora de leve. A maioria das pessoas entra no automático, ou tenta explicar melhor, ou entra numa pequena disputa, ou muda o tom para ser ouvida. Só que isso cria um padrão muito fácil de ler. E quando você é fácil de ler, você também vira fácil de ignorar. Agora, quando alguém não segue esse roteiro esperado, algo muda no ambiente. Às vezes a pessoa não responde na hora. Às vezes responde pouco, mas com precisão. Às vezes simplesmente não entra no jogo emocional que está sendo puxado. E isso não gera confusão, gera tensão. Porque o cérebro humano não lida bem com quebra de padrão social. Ele tenta entender o que mudou. E nesse processo, a forma como você é percebido começa a se reorganizar sem você precisar forçar nada. Só que tem um detalhe importante aqui. Não é sobre ganhar disputa, nem sobre parecer superior. Na verdade, quando você entra nesse tipo de dinâmica, você só reforça o mesmo ciclo de sempre. O ponto real é outro. É sair do reflexo automático de sempre se justificar, sempre se ajustar, sempre preencher qualquer desconforto na conversa. Quando você começa a segurar esse impulso, mesmo que por poucos segundos, você muda completamente a leitura que os outros fazem de você. E o curioso é que isso não acontece de forma imediata visível, acontece no silêncio entre uma reação e outra. É ali que o respeito começa a se formar, não porque você impôs, mas porque você deixou de se explicar demais para caber na expectativa dos outros. E quando isso se estabiliza, existe uma mudança ainda mais profunda que começa a aparecer nas suas relações. Uma mudança que não tem a ver com o que você fala, mas com o tipo de espaço que você passa a ocupar sem esforço. No fim das contas, respeito nunca foi sobre levantar a voz, nem sobre tentar se provar o tempo inteiro. Ele nasce num lugar muito mais silencioso, no momento em que você para de correr atrás da própria validação. Porque quando você deixa de reagir no impulso, deixa de se explicar demais e para de preencher cada espaço de silêncio como se fosse obrigação sua, algo muda sem precisar anunciar nada. As pessoas começam a te observar diferente, não porque você virou outra pessoa, mas porque você parou de se diminuir dentro das interações. E talvez essa seja a virada mais importante de todas. Não é sobre controlar os outros, é sobre não se abandonar no meio da conversa. Quem aprende isso entende que presença fala mais alto que volume, e consistência pesa mais do que qualquer tentativa de convencer. No final, o respeito que você procura fora sempre começa na forma como você escolhe se posicionar por dentro. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora e se inscreve no canal.
porque isso ajuda a fortalecer esse tipo de conteúdo e faz você não perder os próximos vídeos que aprofundam ainda mais esse tipo de comportamento humano. E comenta aqui embaixo qual tema você quer ver no próximo vídeo. Pode ser sobre relações, solidão, personalidade, manipulação social ou hábitos que mudam a forma como as pessoas te enxergam. E antes de sair, clica no vídeo que aparece na tela agora e também dá uma olhada na playlist do canal, porque lá tem outros conteúdos que continuam exatamente essa linha de entender o comportamento humano de forma prática e direta.